importantes. Gracias a todos, gracias a todos y buen evento. Gracias, Juan. Una consulta. Sí, dime. ¿Cómo nos avisan el tiempo? ¿Quién controla el tiempo? Debes autogestionarlo. Pero si Bueno, Yo quieres, también pero si puedo quieres con mucho gusto llevarlo. te podemos avisar. Sí, sí, falta podemos un avisarte por el chat. en el chat de mi celular o cómo, porque no voy a poder leer el chat durante la presentación. Sí, lo que pasa es que no creo que tenemos tu WhatsApp. Si no lo pones aquí en el chat, rápidamente te añadimos y te avisamos por ahí. Sí, como falta un minuto o una cosa así. Perfecto. Perfecto. O vas muy lento o no sé, qué sé yo. A las 2, María Jimena y Cintia, claro que sí. Sí. Cintia, ¿nos dejas tu celular, por favor? Le envía a Juan Pablo. Espera, solo pongo ahí a los anfitriones y panelistas, ¿sí? Correcto. Correcto. ¿Recibieron mi número de teléfono? Sí, muchas gracias. Ok.
Buenos días. Gracias por estar con nosotros y por su Bom puntualidad. dia, muito obrigado por estar conosco. Gostaríamos de lembrar a todos vocês que essa sessão vai ter tradução simultânea para o português. Na parte inferior da tela, vocês podem encontrar o botão, vocês podem fazer um clique para escutar a tradução em português. Agora vou fazer meu anúncio em inglês. Essa sessão vai ter tradução simultânea em português. Na parte inferior da tela, vocês podem encontrar o botão, somente fazem clique para escutar a apresentação em português. El Banco Mundial les da la O Banco bienvenida. Mundial dá boas-vindas nessa sessão de transformação da orla costeira em Paraguai. Essa apresentação faz parte do programa de troca de conhecimento Moradia Sustentável para Todos Nós. Algumas recomendações importantes: seus microfones e câmeras devem estar desligados. Esta sessão está sendo gravada e estará disponível no canal no YouTube depois do evento. Sem mais, gostaríamos de passar a palavra para Annie Gapihan, especialista urbana sênior do Banco Mundial, quem vai apresentar nossos palestrantes de hoje. Annie, seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos. Muito obrigada por estar aqui conosco. Esta sessão faz parte da roda da aprendizagem número 1 dos encontros virtuais do nosso programa, que tem mais de 500 participantes cadastrados na região. Nesta sessão, vamos conhecer em detalhe o processo de transformação urbana e social que a cidade de Assunção está vivendo com novos desenvolvimentos na sua orla marítima. É um prazer para mim dar as boas-vindas para os nossos palestrantes de hoje, Cíntia Janes Cardoso e Jimena Amarilla. Cíntia é arquiteta pela Universidade Nacional de Assunção, com um mestrado em planejamento urbano da Universidade da Nara, Japão. Atualmente, é especialista urbana e coordenadora técnica do Ministério de Obras Públicas e Comunicações de Paraguai. Tem mais de 10 anos de experiência em tópicos relativos à obra de infraestrutura e gestão de projetos urbanos. Temos também a Jimena Amarilla. Ela é arquiteta da Universidade Católica Nuestra Senhora de Assunção. Tem um mestrado em desenvolvimento urbano da Pontifícia Universidade Católica de Chile e mestrado em pesquisa de hábitat e moradia sustentável da Universidade Americana de Paraguai. Tem experiência em tópicos de design, gestão e construção de obras civis e de arquitetura. Atualmente, é chefe de gabinete do Vice-Ministério de Urbanismo e Habitat do Paraguai. Tem a palavra, Cíntia. Sejam bem-vindas e muito obrigada. Olá, bom dia, boa tarde. Uma saudação especial para cada um de vocês. Assim como a Annie já nos apresentou, estamos aqui, Cíntia é minha pessoa trabalhando juntas, e juntas vamos fazer a apresentação de hoje. Começarei fazendo uma breve apresentação geral do que é Assunção, Paraguai, e o que estamos fazendo a partir do Ministério. Depois, Cíntia vai continuar aprofundando especificamente o que estão fazendo no Ministério de Obras Públicas. Conseguem ver a minha tela, a apresentação? Sim, perfeitamente. Pode começar. Muito bem. Brevemente, temos muita diversidade, como vocês podem ver. Gostaria de explicar brevemente onde estamos localizados. Paraguai é um país pequeno, no coração de América do Sul. Não tem saída ao mar, com fronteira na Argentina, Brasil e Bolívia. A capital Assunção, conformada por 10 municípios adicionais. Nos últimos 20 anos, a fundação cresceu muito, como todas as áreas metropolitanas da região. Particularmente, ainda não sabemos quantos somos em total. Ontem foi o Censo Nacional. Em alguns meses, vamos dizer com certeza quantos habitantes somos. Mas somos ao redor de 2,5 milhões de pessoas na área metropolitana. Isso quer dizer que 35% aproximadamente do país. As características da nossa área metropolitana, como vocês podem ver na imagem, embora
que a imagem é um pouco diferente agora, mas vocês podem ver que temos uma forte presença de elementos naturais de baixa densidade, resultante de um processo de um território de ocupação que não foi acompanhado num processo de planejamento. Isso que estamos tentando trabalhar atualmente. No Paraguai, na Ascensión, ainda precisamos fazer muitas coisas. Essa seria a frase positiva, otimista, com a qual a gente gostaria de começar. Temos muito trabalho por fazer. E a ideia é fazer isso de uma maneira coordenada e justa. Então, o que temos hoje? Na área metropolitana, temos uma desigualdade, a qualidade do espaço, problema de poluição, especialmente afetando os sistemas rurais, flora e fauna. Temos poluição nos rios por falta de saneamento adequado e, obviamente, falta na qualidade de moradia de alguns espaços, especificamente na orla marítima. E tudo isso tem a ver com a ocupação, o assentamento de pessoas que moram ao longo do rio. Então, isso precisamente leva a enchentes e as famílias precisam migrar a áreas muito mais altas até que o nível do rio possa descer de novo. Então, estamos lidando com esse problema há muitos anos e poderíamos dizer que as famílias são muito resilientes porque têm a capacidade de se acomodar, mas precisamos melhorar essa situação, que é tão difícil. Rapidamente, as características hoje nos assentamentos ao longo do rio têm a ver com riscos de alagamento, superlotação, falta de acesso ao saneamento, temos problemas também com a falta de credibilidade das entidades públicas e tudo isso que tem a ver com a perda de confiança da população com respeito ao Estado. E aquilo que o Estado deve fazer para garantir todos os recursos. Gostaria de esclarecer que, enquanto ao planejamento territorial, segundo a lei em Uruguai, entrega total autonomia ao planejamento do território ao governo municipal. Nesse caso, as municipalidades são, segundo a lei orgânica, são aqueles que têm a autoridade de planejar o território e como desenvolver o território. Então, o papel do governo central, que a partir de onde estamos falando hoje, ou seja, obras públicas, qualquer outro trabalho do governo central, está localizado. São hoje, na verdade, executores de muitas obras de saneamento urbano e moradia, principalmente. No entanto, isso tem que estar alinhado com a autonomia municipal. É isso importante que fique claro. Nesse contexto, portanto, é importante dizer quem somos, onde estamos localizados. Moramos com algumas deficiências ao longo do rio, especificamente, no contexto que já falei, e o Ministério de Obras Públicas, Cíntia vai falar um pouco sobre isso, tem trabalhado na proteção das ribeiras do rio para melhorar a condição da população que ali mora. Aqui podemos ver algumas imagens das obras das quais estamos falando para proteger o litoral da cidade e começar a tecer de novo o casco urbano com o rio e sua relação que estava fraca nos últimos anos. Então, aqui o trabalho que estamos fazendo, é isso que vamos falar a seguir, como isso está relativo aos projetos urbanos que vão mitigar a situação que estamos vivendo aqui ao longo do rio. Então, quais são os planos? Temos muitos planos, na verdade, no entanto, poucos executados hoje. Então, vamos falar sobre aqueles que estão em execução. Nesse mapa, nesse plano, vocês podem ver a localização desses muitos projetos que estamos falando. Então, projetos aqui, cada cordão é um projeto, cada cor, desculpa. Então, são do governo, provendo de diferentes governos municipais na cidade de Assunção, tanto estadual, órgãos públicos, cultura, desenvolvimento também do meio ambiente. Então, temos todos esses projetos. Temos um grande desafio, porque hoje nos enfrentamos para poder articular
todas essas iniciativas que são muito importantes, uma linguagem comum sobre tudo que vai nos ajudar a melhorar a condição de vida para a população que ali mora. Esqueci de mencionar que desses 2,5 milhões de habitantes, estimamos que 30.000 e 40.000 famílias são aquelas que moram nesses ribeiras do rio. Então, estamos falando de um componente muito importante de uma população densa, de uma população que precisa receber todos esses projetos adequados, que estamos tentando articular, que são muitos universos ao mesmo tempo. Muito bem, gostaria de começar falando sobre o primeiro projeto, vamos falar de 3. E Cíntia vai continuar. Esse projeto daqui foi um edital de design urbano, aqui em vermelho, que podem ver no norte da cidade. Esse foi o primeiro edital dentro da nossa política pública no Uruguai. E o objetivo era pegar uma área que estava dentro da formalidade e o que aconteceu com essas novas obras viais e gerar oportunidades nesse setor. Outros polígonos que vocês podem ver aqui em azul, são outros projetos urbanos. Nesse caso, desse projeto, foi um concurso nacional que ganhou pelo Dr. Rueda, um grande humanista internacional. A proposta dele é estruturar novos bairros baseados nos sistemas naturais com a preservação dos cauces hídricos para gerar uma nova cidade. E, obviamente, isso é muito importante, além do sistema hídrico, a paisagem conectada ou ligado com o transporte público e vial, para mitigar também, para melhorar a cidade formal, existente e outro percurso vial, e todas as conexões internas no nosso novo bairro. Principalmente, a proposta é procurar um equilíbrio entre o desenvolvimento natural e urbano para, por um lado, continuar conservando a questão paisagística natural, para melhorar o setor e, assim, poder criar condições de vida às pessoas que estão em uma área vulneráveis e melhorar as condições de vida para toda a população através do setor privado. Esse projeto, até agora, faz parte do plano diretor. Estamos definindo os diagnósticos e análises mais ou menos de quantos seriam os custos para sua construção total e também procurando as verbas para desenvolver o projeto. Como vocês podem ver, é bem abrangente. Aqui podemos ver uma imagem do projeto. Outro projeto do qual eu queria comentar rapidamente seria o projeto Plano Maestro Banhado Sur. Aqui está no sul da cidade. Está sendo trabalhado através de uma cooperação com a Coreia. Ainda não foi entregue. É um processo de 3 anos, onde se desenvolveu essa nova cidade no sul. Nesse caso, no Banhado Sur, temos um projeto um pouco mais consolidado, mais organização social, e temos outros elementos que são diferenciadores com respeito ao norte, que tem a ver com o vertedeiro, que seria o maior do país. Então, está localizado nesse setor que está fechado, já não está funcionando, e há mais de 8 anos está fechado. E estamos no processo com as municipalidades para esses aterros, um aterro. E estamos fazendo uma transformação de um aterro para um parque. Esse setor verde que vocês podem ver aqui. Muito bem, nesse plano, estamos procurando melhorar os usos, a conservação do sistema natural. E outro desafio que a gente teve nesse evento, a coordenação com outros projetos já existentes, principalmente em obras públicas. Aqui podemos ver na parte norte, temos tratamento de águas residuais, é um projeto trabalhado em conjunto e o projeto que está sendo desenvolvido nessas áreas está em andamento. Esse seria o plano diretor, são 350 hectares em total, procurando melhorar o uso, a articulação com os outros projetos e melhorando a condição de vida de trabalho das pessoas que moram ali, sobretudo gerando espaços para a nova população da cidade de Assunção, que precisa crescer para continuar morando em Assunção. Obviamente, uma ligação com um sistema hídrico natural e a paisagem, como vocês podem ver na imagem. Último projeto, e depois passo a Cíntia a palavra, seria o projeto Chacarita Alta.
Nesse caso, localizado aqui, onde está a seta, em azul pequenininho, o bairro Chacarita é um bairro muito antigo da cidade. Uma parte é alagável, outra parte não. Aquilo que está em vermelho é aquela parte que alaga facilmente. Somente são 15 hectares, mas um setor da cidade que está muito consolidado. No entanto, tem um tramado irregular. Então, estamos falando que temos 600 metros lineais de cauces hídricos, poucas áreas verdes, ao redor de 1.000 famílias afetadas nesses 15 hectares. Esse projeto tem como intuito melhorar a qualidade da família do setor a partir de um processo de participação comunitária e obras públicas. A abordagem desse projeto é integral, com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que financia esse projeto através de empréstimos e que fornece o suporte técnico. Esse projeto se define por 4 componentes. O componente social, de poder trabalhar com as famílias, componente ambiental, também muito importante, sobre os cauces hídricos, resíduos sólidos, a questão de infraestrutura e urbanismo, que coordena todos os projetos. Essas são obras de infraestruturas que estão sendo feitas agora no bairro Chacarita. Os cauces hídricos, famílias em risco, tudo isso vocês podem ver a mão de obra local, que sejam pessoas que moram ali no bairro também. Estamos nesse processo agora, encerrando a recuperação dos cauces hídricos e infraestrutura, e vamos começar a trabalhar com a parte das moradias e urbanismo. Brevemente, os desafios que a gente está enfrentando nesse processo de Chacarita Alta seria o primeiro tipo de projetos no país. O primeiro seria a falta de visão integral das instituições ao interior e também para fora das instituições, de imaginar que tudo está definido, mas, no entanto, a realidade é outra, totalmente diferente. Esse seria um dos desafios técnicos e políticos muito importantes. Outro desafio que a gente encontra são as moradias temporais das famílias que estão sendo afetadas. Nesse momento, temos aproximadamente 65 famílias em residências temporais e que requerem um acompanhamento social e econômico para poder desenvolver suas atividades. Isso gera um sobrecusto ao projeto e ao Estado, fazendo esse acompanhamento. Então, sempre falamos dessa experiência, dos benefícios das moradias temporais. Outra questão que tem sido um desafio para a gente é a gestão da posse do solo, que não são formalizados. Outro desafio é a comunicação efetiva do projeto. Estamos trabalhando nesse sentido. E a outra questão que a gente vê como desafio são que muitas famílias trabalham com resíduos sólidos urbanos como uma oportunidade. Então, estamos trabalhando isso como uma oportunidade também, sobretudo a necessidade de entender que precisamos de critérios comuns para a intervenção urbana nos bairros da Assunção, especialmente na área da orla costeira. Muito bem, outra iniciativa da qual estamos trabalhando com o Banco Interamericano de Desenvolvimento em moradia sustentável. Estamos trabalhando em estratégia de projetos sustentáveis, onde temos gerado um manual de comunicação efetiva para obras públicas, para o Ministério de Obras Públicas também urbanas, sobre um trabalho de construção de moradia sustentável. E o ano que vem vamos a trabalhar um projeto de valorização urbana, eficiência energética e financiamento do bono social. Muito bem, gostaria de passar a palavra para a Cíntia, para falar sobre o projeto Obras Públicas. Muito obrigada, Jimena. Vou compartilhar minha tela. Saudação para todos vocês, organizadores do evento. Muito obrigada ao Banco Mundial pela oportunidade de compartilhar todos esses aprendizados e algumas reflexões sobre os trabalhos feitos pelo Ministério e nas faixas costeiras. Saudação especial para todos os participantes. Vejo muitos colegas de trabalho aqui. Por favor, confirma se vocês conseguem ver a tela. Sim, perfeitamente. Muito obrigada. Nessa imagem, podemos ver a localização das faixas costeiras, que estão estruturadas a partir de umas avenidas, umas estradas ao norte,
que foi construída pelo Ministério de Obras Públicas em 2 fases. E depois, a Avenida Costaneira Sur, no sul da cidade, em limite com o município da Aparelho. Esta obra de infraestrutura está em andamento. Parte da missão do Ministério é fornecer infraestrutura de qualidade, que justamente ajudem a melhorar a qualidade de vida das pessoas, assim como para o desenvolvimento do país. Para isso, trabalha articuladamente com as outras instituições, como já foi mencionado pelo Jimena, e também com diferentes estamentos do governo subnacionais. É importante salientar que essas 2 estradas vão estar conectadas por um bairro, não sei se vocês conseguem ver aqui, que vai conectar aquilo que seriam as 2 avenidas norte e sul. Na faixa costaneira norte, temos um desenvolvimento de 7 quilômetros aqui, de faixa vial, e na costaneira sul, mais ou menos 8 quilômetros. No próximo slide, vou falar um pouco sobre a experiência aqui da faixa costeira, desse nodo importante, que é o programa de reconversão do Porto da Assunção, com financiamento do BID e contribuição local. É muito importante destacar também, salientar que a Avenida Costaneira Norte, no município de Assunção, desde a década dos 80, começou a desenhar um programa de desenvolvimento da faixa, o Master Plan para a Costaneira Norte, e foi sofrendo algumas adaptações e inovações. E atualmente, o plano diretor da faixa costeira tem uma aprovação, última modificação em 2018, daquilo que seria, então, a Vial Assunção, faixa Vial Assunção. Muito bem, no quadro desse programa, se desenvolveu este nodo, executado pelo Ministério de Obras, com o trabalho coordenado com a municipalidade e as outras instituições. Então, estamos vendo aqui nessa imagem, vocês conseguem ver a imagem, o plano diretor, a reconversão do Porto da Assunção. Nas obras mais importantes, estão encerrando a construção, por exemplo, das áreas do governo, restauração dos prédios históricos, o eixo cívico, áreas públicas. Também tudo isso está sendo financiado pelo programa. E pelo empréstimo, e gostaríamos de salientar aqui aquilo que começou antes dessas obras importantes, o valor da Loma San Jerônimo. A Loma San Jerônimo é um bairro muito antigo, que é declarado de interesse ambiental e urbanístico, porque conserva, de alguma vez, o seu projeto original, como era a nossa cidade de Assunção. Estávamos aqui vendo as variações topográficas do terreno, por isso se chama loma. Então, onde foi criada ou se construiu a cidade de Assunção? Esse projeto, basicamente, tentou melhorar a infraestrutura e os serviços de saneamento básico do bairro, incluindo cableado subterrâneo. Podemos ver algumas imagens de como era anteriormente. Alguns dos corredores. Podíamos ver aqui algumas imagens. Tínhamos algumas condições importantes de poluição dos riachos que atravessavam o bairro. Eles se chamam bairro, esse setor da cidade. E como vocês podemos ver espaços muito pequenos, muito estreitas. E ao começo, houve muita reticência, melhor, da população. Então, o trabalho comunitário trabalhamos muito de perto com a comunidade, a implementação das obras. O desafio aqui, nesse caso, foi que as obras não tinham que interferir com a vida cotidiana das pessoas. Eles foram reassentadas durante a execução das obras. E sim, se estabeleceram muitas estratégias de participação e trabalho muito de perto com a comunidade. Um desafio aqui foi incluir a maior quantidade de pessoas possível nos processos de participação. Sempre houve um acompanhamento por parte dos representantes das comissões, ou seja, é um bairro que sempre está liderado por mulheres, onde
Quando começamos a trabalhar, começamos a fazer atividades com as crianças também e vimos que isso ia gerar mais participação dentro do bairro com as diferentes comissões. No começo, a gente não viu a presença de jovens e as jornadas de participação que fazíamos com a comunidade, eles não participavam, mas aqui houve um desafio a mais. Trabalhar com a comunidade para demonstrar o que era aquele que fosse sustentável para que o bairro seja muito bom. Então, eles queriam que cuidasse muito a loma ou a colina, né? Então, dentro dos projetos executivos, já tínhamos articulado dar uma prioridade. A gente sabia que era dar prioridade à circulação, a parte peatonal e compartilhada com as características do bairro. Então, concordamos fazer um projeto por sectores, para que, embora as pessoas tivessem alguma dificuldade, eles podiam ver os resultados de como estava mudando o seu bairro. Então, aí eles tiveram uma aceitação melhor. Fazendo um quarteirão, por exemplo, cabeado subterrâneo, mudando todas as redes de serviço, porque a gente tinha esgotos muito antigos, porque muitos equipamentos sofreram, porque quando mudamos a pressão por causa dos esgotos antigos, então estavam obstruídos quase aos 70%. Quando se colocou os diferentes redes de saneamento, então houve uma mudança de vida total, também incluindo, por exemplo, todas as redes de esgoto. Foi muito mais importante a mudança e melhorou muito a qualidade de vida das pessoas. Aqui temos também os móveis, a iluminação pública, a escala humana, respeitando a escala do bairro. Esse também era outro desafio. O mais importante é que a gente entendeu que depois, não, os jovens chegaram e eles começaram a intervir nos espaços públicos, eles fizeram os murais e se expressando um pouco mais com arte. E estavam sentindo muito orgulho do seu bairro. Fazendo decorações a partir da reciclagem, aqui podemos ver que hoje, atualmente, existem muitas feiras de bairro, muitos eventos que estão acontecendo, também programas nos quais se construiu um centro comunitário. Também tivemos processos de treinamento, dotação de insumos para fazer pequenos mercados. Temos muito talento artístico, empreendimento dentro dos bairros. É um bairro muito cheio de cores, lindo. E podemos ver como isso foi um sinal de uma boa intervenção quando eles sentiram esse senso de pertença e orgulho dos habitantes da Loma. Hoje é um ponto turístico de referência. Então, temos feito sessões, imagens fotográficas, gravações de vídeo, e se fazem, por exemplo, shows ali. E muitas pessoas fazem shows aqui. E outra coisa importante que a gente conseguiu é fazer alguns eventos dentro do porto, antes de começar as obras do porto, de ativação, para que as pessoas possam ver o que estávamos nós percebendo diretamente no programa, a grande capacidade de gerar eventos, tanto culturais, assim como cívicos e massivos, e também o grande potencial que essa área tinha ao redor do porto, que estava dentro da Baía da Assunção, que estava sob a administração do porto, mas que estava não sendo usado. Então, era um passivo urbano importante dentro do centro da cidade, com uma localização estratégica. Na parte costaneira norte, se trabalhou a construção de 114 unidades de moradia habitacionais. Da primeira unidade será a construção da primeira fase da Baía Costaneira Norte, onde foram reassentadas famílias que estavam sendo afetadas e pelas obras que estão sendo feitas. Então, essas famílias que foram reassentadas escolheram esta opção. Então, essa obra foi construída com mão de obra local. Outra quantidade de famílias
que em total eram 400 famílias em total afetadas, e 114, agora estamos recebendo 112. Escolheu essa opção de moradia. As outras famílias escolheram uma indemnização. Em 2015, encerrou o processo de assentamento das famílias ao interior do bairro, que está localizado sobre a área costaneira, que se chama José Assunción Flores, Avenida Geral Santos. Então, podemos ver aqui que tem uma ótima localização, como vocês podem ver, bom acesso, embora os serviços urbanos, ou aquilo que seria a estruturação, o restante da cidade, ainda é um tópico que está pendente. Então, está um pouco isolado do tecido urbano da cidade. No entanto, as pessoas que estão aqui morando têm senso de pertença, senso eles já estão nesse processo de obter seu título dessas moradias. É um processo que demora um pouco. Essas moradias foram construídas em uma área municipal e tem boa qualidade. Estamos falando de 70 metros quadrados, um quintal frontal, posterior também, e tem um centro comunitário, e tem também um posto de saúde. Tem muita autogestão por parte da comissão vizinal, que se criou depois do reassentamento, onde estão fazendo diferentes eventos e também a manutenção e melhoramento do bairro. Outro projeto muito importante, no qual estamos trabalhando, o Ministério de Obras, com o apoio do Banco Mundial, é a implementação deste importante programa, que se chama Resiliência Urbana na Faixa Costeira de Assunção, que vai ter 4 pontos de intervenção muito importantes a nível físico, de obras, trabalho social, ambiental, no Banco San Miguel, no Eco São Miguel, corredor histórico. Importante falar sobre os antecedentes, a preparação do empréstimo que estamos falando. 105 milhões que o plano diretor começou em 93, depois o Itália Internacional, que seria o plano para o Centro Histórico de Assunção. Temos também a iniciativa de plano no 2016 e a solicitação que o governo central faz ao Banco Mundial para começar, através de uma cooperação técnica, o desenvolvimento do projeto. Depois da preparação do empréstimo, agora estamos na fase de encerramento daquilo que seria assinatura de contrato. Temos previsto começar em 2023 a implementação desse programa, que tem 4 componentes. Ecodistrito, que tem um componente importante de moradia, que em total 750, de interesse social, outras que seriam ecossustentáveis, um componente de espaço público, áreas verdes, incluído também o cabeado subterrâneo no Centro Histórico de Assunção, componente de desenvolvimento econômico local, incluindo também o microcrédito para a população que vai ser beneficiada, muito trabalho de fortalecimento social, e um componente, por sua vez, de estudo de prefactibilidade, que seria o melhoramento da Chacarita alagável. E, a partir de outras experiências, que se reflete nesse empréstimo, do 4º componente, a necessidade de trabalhar o fortalecimento institucional, tanto nas instituições do Estado como governo local, para justamente não somente acompanhar o desenvolvimento dessas importantes obras, senão também que seria a gestão desses novos espaços que vão ser incluídos e melhorar a sustentabilidade. Estamos aqui vendo alguns detalhes do que vai ser ecodistrito, onde temos um desenvolvimento misto, a parte da moradia de interesse social, habitação, vai trabalhar as diferentes tipologias que sejam necessárias, dependendo da característica da população, e que permita, de uma vez, uma possibilidade de crescimento dessas unidades. Esse distrito vai estar ligado com o Distrito Digital, outro projeto que está sendo implementado agora, localizado nesse setor. E depois, isso vai permitir que o conjunto Jardines de la Bahia possa ter, por sua vez, melhor articulação com o restante da cidade. E aqui chegariam os equipamentos comunitários, educação, saúde,
áreas recreacionais, eixo verde, também a ideia, o saneamento dos cursos hídricos que estão dentro do setor. E outro tópico muito importante é o soterramento das linhas de alta tensão que hoje está atravessando. Então, seria chegar a partir desse ponto para o Parque Cavalheiro. Agora, esse seria o intuito de que com essa implementação seja melhor articulado o tecido urbano com o restante da cidade. Outro projeto, agora estamos na Costaneira Sul. O vial que eu já mencionei, aquele de 8 quilômetros, esse vial de 8 quilômetros está definindo as áreas reguladas onde vai ser construído o novo bairro. Um processo de execução com financiamento do BID com 100 milhões de dólares. Esse novo bairro vai receber 1.500 famílias com todos os equipos necessários. E tem um componente muito importante além da infraestrutura de construção de moradia, seria um componente ambiental. Todo o projeto desenvolver uma infraestrutura verde e também deve trabalhar no saneamento dos cursos hídricos do setor, especialmente a lagoa, e construir um parque lineal de proteção dessa lagoa. Aqui podemos ver algumas imagens atuais, podemos ver a obra da Avenida Costaneira. Aqui podemos ver essa Avenida Costaneira, segundo o planejado, estaria em operação o próximo ano. Agora, falando do Tacumbu, aqui estamos falando de uma primeira fase de análise de área, de influência direta e indireta do projeto, onde temos um rádio baseado mais ou menos de 500 a 600 metros e uma influência direta de 2 quilômetros. Foram analisados todos os equipos importantes para trabalhar tudo aquilo que tem a ver com a articulação desse novo bairro e que fique como uma intervenção e que não fique como uma intervenção isolada do restante da cidade e que se tenha uma boa qualidade de vida. Do lado direito, podemos ver o avanço, o desenvolvimento do plano diretor, também o empréstimo exige que todo esse desenvolvimento seja participativo. Então, estamos fazendo muitas jornadas com as comunidades, com as organizações de base, muitos workshops, tópicos importantes que afetaram as obras públicas. O trabalho comunitário foram aqueles anos que tivemos durante a pandemia, devido às restrições da pandemia. Então, agora estamos retomando um trabalho de campo com a comunidade, com as oficinas, uma participação da comunidade e muito apoio do BID para capitalizar essas experiências provindo de outras áreas, outros países. Também para gerar um plano diretor de desenvolvimento do novo bairro de uma maneira que seja participativa e que a comunidade se aproprie desse novo bairro. Como parte das obras da obra Costaneira Sul, foram afetadas 600 famílias que tiveram que ser reassentadas. 128 foram para um bairro temporal, aqui podemos ver embaixo, onde essas 128 famílias escolheram outras opções de compensação. Essas 128 famílias recebem permanentemente um atendimento por parte do Ministério de Obras através da Direção da Gestão Socioambiental e, por sua vez, da equipe social da unidade social da unidade Tucumbu. Esse bairro temporal tem importantes equipamentos sociocomunitários, uma sala comunal, espaços recreativos permanentemente, temos aqui jornadas de participação e treinamento, porque procuramos uma promoção social, um treinamento e novos trabalhos para que as pessoas não somente tenham uma moradia, mas também tenham a possibilidade de achar trabalho. É importante trabalhar esse aspecto antes de começar os projetos, porque procuramos criar novas capacidades e que as moradias sejam também equipadas de uma maneira apropriada no quadro do reassentamento. Aqui houve um pequeno grupo de venda assistida e houve muito acompanhamento para essa reinserção em outros espaços, porque precisamos respeitar muito
a cultura de um lugar local e mudar, por exemplo, a gestão dos resíduos, começar a pagar os impostos, pagar por serviços. Então, não temos uma conexão formal aos serviços. E regularizando nessas novas áreas, a gente precisa começar a trabalhar todos esses aspectos. Isso foi um fator muito importante em Jardines La Bahia, porque as pessoas já estão pagando pelos serviços. Isso é um indicador de sucesso. Outra questão importante é que inclui o projeto Banhado Tacumbu. Temos uma experiência onde se implementou uma plataforma que se chama ASO Participa, com o empréstimo do Banco Mundial vai ser reativado. A plataforma do projeto Banhado Tacumbu se chama Tacumbu Andibe, que procura chegar mais perto das pessoas, que os beneficiários das comunidades conheçam e entendam um pouco mais do projeto e vayan fazendo acompanhamento dos avanços do projeto. Brevemente, vamos lançar um aplicativo da plataforma que vai facilitar, por sua vez, o diálogo, ficar mais perto da comunidade, o acompanhamento e o monitoramento também por parte da cidadania deste programa que é tão importante. Atualmente, temos o plano de uso de solos, que é regulador da municipalidade, aprovado em 2018. Agora temos um plano de uso alocado com regulamentações. Seria no Banhado Sur, onde temos aqui o desafio de implementar o plano diretor, que Jimena mencionou, que estão trabalhando MOVE. Esse trabalho foi encerrado com ICOICA, e nós estamos acompanhando essa apresentação, os trabalhos que se precisam ser feitos para que a municipalidade receba, por sua vez, todos os insumos necessários para ter uma aprovação que tem que ser por ordenança municipal, o análise executivo municipal, também legislativo, as cotas municipais. Importante incorporar todas as obras públicas e todos os componentes de trabalho e desenvolvimento social é chave em todos os projetos, sempre comentando como indicadores de sucesso o empoderamento e apropriação dessas novas obras por parte da comunidade, especialmente aquelas novas moradias. Também dar apoio e fortalecimento às capacidades institucionais do município. Muito importante, muitas obras, temos assim sempre muitos desafios, existem muitas pressões. Então, é a capital do país, né? Então, chegam muitos problemas diários e que estão sendo acumulados também a partir de muito tempo atrás. Então, as obras públicas têm que ser oportunidades para projetos e programas para fortalecer a sua capacidade institucional e de gestão. Também dar apoio às solicitações que eles possam ter, porque eles conhecem muito bem. Eles conhecem seus problemas institucionais muito bem. Desenhar e implementar estratégias e mecanismos de participação, obviamente, com inovação, uso das tecnologias. Isso está muito aberto, portanto, muito importante, porque a população está muito receptiva. Sobretudo os jovens, considerar também as implicações da manutenção das novas obras. Isso é muito importante também para que as obras sejam sustentáveis. Incluir a sociedade civil, as organizações comunitárias, no bom uso, que isso também vai ajudar muito, vai reduzir o custo de manutenção das novas obras. Também devemos incluir os processos de custo de titulação nos projetos de moradia de interesse de habitação social. Temos um projeto específico que é fazer um plano de regularização e posse da terra. Para começar a tempo, escutamos que a comissão vizinal já está há mais de 5 anos fazendo essa tramitação dos títulos das moradias. Projeto de moradias também que foi construído com os fundos do Banco Mundial, e são processos que levam tempo, têm custos alocados, então isso deveria se começar rapidamente e não aguardar até o reassentamento às novas moradias. As pessoas dão, assim, mais garantia e mais tranquilidade de escolher essa opção de moradia. Ou seja, eles não vão estar mais morando na parte alagada, mas vão ter uma segurança jurídica que eles não têm hoje na sua nova moradia. E, por fim, garantir as estratégias ambientais sustentáveis e duradouras. Todas essas obras financiadas com órgãos multilaterais
tem salvaguardas, proteções socioambientais um pouco mais elevadas. É muito importante, então, usar estratégias de remediação, e porque temos níveis de poluição alta, resíduos, recursos naturais, umidades com níveis importantes de poluição. Então, revertir essa situação é um fator de sucesso dos projetos. Com isso, encerro minha apresentação e muito obrigada pela sua atenção. Gracias a nuestras panelistas. Muito obrigada a nossos palestrantes. Vamos passar a palavra Juliana de Mendiola Ramírez, especialista do Banco Mundial, para fazer uma sessão de perguntas e respostas. Nesse momento, vamos habilitar o módulo de perguntas e respostas. Seja bem-vinda, Juliana. Muito obrigada a cada um de vocês por estar conosco no dia de hoje. Muito obrigada a nossos palestrantes, Cíntia e Jimena. Realmente, as apresentações foram muito interessantes, muito abrangente, tudo aquilo que vocês estão tentando fazer nessa área, em Assunção. Então, para todos nós é muito interessante escutar e que vocês compartilham essa sua experiência. Vou começar com uma pergunta. Por enquanto, os participantes enviam suas perguntas pertinentes. Como vimos nas apresentações, podemos ver que existe uma grande quantidade de projetos em planejamento e execução. Gostaríamos de saber se a cidadania é ciente da transformação e se conseguiram gerar uma visão compartilhada para o desenvolvimento das faixas costeiras. Vemos alguns exercícios em planejamento e até que ponto as diferentes áreas do governo, entidades do governo, tomam esse plano diretor para dar uma guia e dar prioridade a essas intervenções. Tem a palavra. Muito obrigada pela pergunta. Eu acho que é muito interessante sua pergunta. Como a Jimena já falou, temos planos importantes e é muito importante reforçar a visão compartilhada, porque os planos, por si só, pela sua própria natureza, não se implementam imediatamente, requerem processos importantes. Ainda temos muitas expectativas, mais de um trabalho vertical. No entanto, é importante articular iniciativas que justamente procurem o apoio da sociedade civil, de diferentes organizações. O apoio e a coordenação também provindo dos órgãos do Estado seria muito mais fácil a ser feitos, especificamente enquanto a do novo projeto que vai ser implementado com financiamento do Banco Mundial. Temos algumas consultas feitas por órgãos fornecedores de serviços de como absorvem a capacidade de dotação de serviços. Importante mencionar que o Ministério de Obras tem obras em execução no Banhado Sul e também no Banhado Norte, onde vamos ter planta de tratamento de esgotos. Importante fazer uma articulação e ter um plano diretor. O projeto liderado pelo Ministério do Urbanismo, que seria o Master Plan para a Costaneira Sul, tem alguns representantes provenientes das instituições que estão acompanhando o desenvolvimento desse plano diretor e gerando muito feedback por parte das instituições, porque estamos falando de ampliação dos serviços e o futuro a ampliação dos usuários, porque hoje em dia todos aqueles que estão morando ali nas faixas estão recebendo serviços públicos, mas com os novos desenvolvimentos, procuramos gerar novas áreas para desenvolvimento, um mix com o investimento privado, público, moradia, habitação mais econômica. Então, é importante gerar esse espaço. Existem muitas expectativas para quando falamos de recuperar as faixas costeiras, porque anteriormente não estamos sendo vistos. Quando as pessoas chegavam, as pessoas tinham uma relação muito de perto com os rios, mas isso foi se perdendo com a expansão. Hoje queremos recuperar e consolidar essa relação para esse patrimônio, essa conexão com o nosso rio, que é um patrimônio natural da Baía da Assunção. Então, um desafio muito importante nesse sentido, incluir a cidadania nessa visão
e precisamos implementar um plano diretor, e isso requer um processo, que seria de médio e longo prazo. Complementar un poco solamente dos anécdotas o una Gostaria de dizer que, enquanto a organização da comunidade em geral, temos um elemento, o rio, é um bem comum para todos os paraguaios e paraguaias. Obviamente, temos a comunidade que mora aqui nesse território e temos a sociedade em geral que vai se beneficiar desse rio. Então, temos vários aspectos. Temos vários grupos que estão se organizando para gerar uma conversa, que muitas vezes nós, no Estado, fica um pouco mais difícil para a gente, porque o tempo todo estamos tentando ver a possibilidade de que a comunidade esteja muito mais engajada com isso. Uma vizinha me perguntou, mas qual seria a garantia de que esse projeto vai acontecer na realidade? Porque o governo vai acabar agora em agosto. Então, essa foi uma pergunta que fez há um pouco tempo. Eu falei, a gente não pode dar nenhuma garantia desse plano agora, mas vai continuar. Vamos ver o que acontecer. Mas a recomendação que sempre a gente dá é que se eles ficam mais organizados para que realmente esses projetos possam ter sucesso e que os planos possam continuar. E, na verdade, esses planos têm que ter a validação das comunidades. Então, isso é um grande desafio como exercício, sim, cívico-cidadão, que em Paraguai estamos começando a andar. E precisamos nos empoderar com respeito àquilo que a gente quer fazer e trabalhar com a autoridade para que tudo isso aconteça. Muito obrigada. Temos mais uma pergunta de Esteban Torres, do Ministério de Desenvolvimento Urbano e Moradia do Equador. Uma pergunta para a Jimena sobre quais seriam os mecanismos de articulação estabelecidos com os governos municipais e o planejamento local como parte das intervenções que se apresentaram. Antes de passar a palavra para a Jimena, gostaria de mencionar que temos a Municipalidade de Assunção aqui conosco, então, não sei se vocês gostariam de fazer algum comentário ao respeito, sejam bem-vindos. Muito obrigada. Claro, claro, podem comentar. Por isso que eu abri esse espaço ao município, porque ele que tem a voz dentro do território. E como governo central temos a capacidade diretor. E o fortalecimento e a capacidade técnica que a Jimena falou, tanto os ministérios como as municipalidades ou qualquer outro município do país, isso é muito importante para enfrentar os desafios que, como o Paraguai, não temos muita tradição. Em outros países, com certeza, Colômbia, Argentina, Chile, Brasil, tem muito trabalho desenvolvido nesse sentido, em diferentes níveis, com organizações dos estados e federais, então, que não seriam no nosso caso. Nós compartilhamos também o apoio da banca multilateral, é muito importante para a gente, com essa assessoria técnica, porque se dentro do governo central não temos todas as capacidades que a gente precisa, o governo municipal também vai ter dificuldades. Então, a gente ciente disso, está presente no dia a dia e para poder desenvolver de uma maneira conjunta a diferentes níveis do governo, porque, afinal das contas, depende do governo municipal e governo central que façamos projetos em conjunto. Estamos tentando fazer esse trabalho político de poder entender essa necessidade. Não sei se a Ana Maria ou Federico gostaria de fazer algum comentário. Eles estão aqui conosco. Ana Maria é a diretora de investimentos da municipalidade. Eles são atores fundamentais e nos quais estão trabalhando em conjunto. Não sei se gostariam de fazer algum comentário. Fizemos um convite para Ana Maria. Daqui a pouco ela vai estar conectada com a gente para responder suas perguntas. Consegue me ouvir? Gostaria de dizer, sou Carlos Mesa, diretor de alguns projetos da Franca Costeira, Faixa Costeira. Gostaria simplesmente esclarecer
porque todos são projetos emblemáticos, que não se fazem somente com uma instituição, são várias instituições, municipalidade, obras públicas, entre outras, Ministério do Meio Ambiente. Então, não se construi um projeto isoladamente. É importante esclarecer que os processos têm seus próprios componentes, ambiental, social, urbano. Então, você tem que desenhar ambientalmente o primeiro, socialmente, e, por fim, seria o ordenamento da cidade. Mas é uma intervenção socioterritorial. Vejo que a Ana Maria está aqui conosco por parte da Municipalidade de Assunção. Tem a palavra, Ana Maria. Muito obrigada por estar conosco hoje. Ana María, adelante, te escuchamos. Sim, Ana Maria? Estamos escutando perfeitamente. Pode falar. Boa tarde a todos os palestrantes e aqueles outros que vêm de outros países que estão nesse painel. Temos como municipalidade na Assunção vários projetos com o governo central e com órgãos internacionais. Temos os projetos com o BID, Banco Mundial, e trabalhamos coordenadamente com o Ministério de Obras Públicas e Comunicações do Ministério de Moradia e Urbanismo, também com a Secretaria Técnica de Planejamento, com o EMAIS, e com a SRP, e com o Ministério de Hacienda, porque a maioria dos projetos são baseados em empréstimos internacionais. Os projetos estão bem avançados, como Chacarita Alta, como que tem um trabalho coordenado, também no Banhado Sul. Temos outros projetos, por um lado, do Banhado Sul, como o Banhado Norte, que ainda estamos na fase de socialização. A socialização e as mesas de trabalho com a população fazem com que esses projetos sejam uma realidade. E, no caso de Costaneira Sul, do Banhado Tacongu, temos uma socialização e trabalhamos com diferentes organizações. E como todo trabalho social, é um trabalho onde temos muitas expectativas por parte da população, muitos requerimentos que muitas vezes são muito difíceis de cumprir. Então, essas mesas de trabalho fazem com que, o que eu sempre falo, que começa na terra para que sejam realizáveis. Então, enquanto outros projetos, é importante salientar que, embora temos trabalho em andamento, ainda falta a parte mais importante, e é a socialização, para que, sobretudo, aqueles habitantes do lugar entendam os benefícios que vão obter, e o restante da população também, porque, segundo já foi mencionado, o que temos ao longo daquilo que a gente considera áreas das ribeirinhas, áreas alagadas ou banhados, que a gente fala assim, temos uma situação muito específica, porque os banhados pertencem a toda a cidadania. E a recuperação das terras, a conscientização da alocação das pessoas, assentamento das pessoas, e que as pessoas entendam seu local e respeitando as condições físicas e ambientais, vai fazer com que a população de Assunção, em geral, nossos 700 mil cidadãos, na verdade, quando acabe a censo, vamos saber esse número total, mas que eles tenham também, por sua vez, uma parte daquilo que a cidade tem que ter e que eles possam curtir tudo isso, com a recuperação dos espaços verdes, recreativos, de lazer, e também vamos começar a trabalhar com a parte privada para que as pessoas de classe média
dentro da cidade possam ter acesso à moradia. A falta de habitação na capital é muito grande. Portanto, requer o acompanhamento de todas as instituições, o planejamento e o respeito ao planejamento em cidade, porque muitas vezes planejamos de uma maneira não muito organizada, e isso muitas vezes é afetado pelas mudanças dos governos. Portanto, não se dá continuidade nos processos que deveriam ser políticas de Estado. Muito obrigada, Ana Maria. Agora, ao meio-dia, aqui em Washington, então temos tempo para uma última pergunta. E seria para a equipe da municipalidade. É aquilo que você estava falando, mas não sei se você pode dar um pouco mais de detalhes, como você trabalha com a comunidade quando chega nessas iniciativas de grande escala, e como a comunidade participa e como podemos gerar as condições para que esse processo aconteça desde o design, a intervenção, até o encerramento da obra. Perdón, ¿me están escuchando? Porque estoy desde mi teléfono, así que... Consegue me ouvir? Eu estou falando com o meu celular, perfeitamente. Pode falar. Bom, justamente esse é um processo que estamos começando agora. Nós tivemos delegações da municipalidade, do LCTP, entre outros, e do Ministério, há 15 dias atrás, vendo claramente o planejamento da cidade. Isso foi com o Ministério da Coreia, porque queríamos saber como eles planejam e executam esses bairros novos, para que para nós seja um material que seja utilizável na nossa cidade. Obviamente que esse uso tem que ser feito com adaptação à nossa realidade, à localização. Uma realidade cultural, de pensamento do Paraguai, por dizer alguma coisa nesse processo. O que a gente vai fazer conjuntamente com instituições e que são muito importantes para o desenvolvimento da cidade, porque nós somos uma cidade capital. No entanto, no tenemos los fondos suficientes. não temos os fundos suficientes. Muitas obras vão depender do governo central. Por exemplo, as obras de infraestrutura. Por isso, muito importante a visão de cidade capital, não somente como um município ou uma cidade dentro do geral, mas sim uma visão de cidade capital do que é a República do Paraguai. Nós temos instaladas 22 mesas de trabalho. Nessas mesas, a gente se senta com a comunidade e o convite às comunidades não vem somente aos vizinhos, mas sim para todas as organizações sociais que fazem parte das comunidades. As organizações sociais temos as associações, a associação de pesqueiras, porque todas essas são áreas onde, devido à argila da terra, temos ali ainda os recicladores e os pescadores. Então, muitos deles fazem recolhição dos lixos, porque esse é a fonte de renda. Esse trabalho, não somente enquanto as moradias, porque se falamos de moradia, falamos somente de uma moradia digna, somente a parede e o teto, não. No entanto, a gente precisa completar aquilo que estamos fazendo com uma infraestrutura que lhes permite eles ter seu local de lazer, de produção, onde eles possam fazer seu trabalho e também tentar fazer uma reformulação das atividades que eles têm, porque a área, temos diferentes áreas, galinheiros, diferentes atividades, que a gente precisa entender como é que a gente
vai, vamos dizer, como a gente vai trocar o trabalho das pessoas para que eles possam morar nesses bairros e que está sendo planejado. Muito obrigada, Ana Maria. Muito interessante tudo aquilo que vocês estão fazendo. Muito bem, não temos mais perguntas. Se mais gostaria de passar a palavra à Anne para encerrar a sessão de hoje, mas gostaria de agradecer a cada uma de vocês, Cíntia, Jimena, Carlos também. Ana Maria, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Salva de palmas para Cíntia, Jimena, Ana Maria e Carlos. Muito, muito obrigada pela sua apresentação, a informação que compartilharam sobre a transformação de Assunção. Aprendi muitíssimo dos diferentes aspectos de transformação, especialmente o trabalho, levar os planos diretamente aos projetos e o impacto positivo dos projetos. Muito obrigada por isso. Muito obrigada a cada um de vocês, a todos os participantes, pela sua participação nesse evento. A gravação vai estar disponível amanhã no nosso canal de YouTube, Vivienda Sustentável para Todos. Por fim, gostaria de anunciar que vamos ter nossa próxima sessão, a final de novembro, sobre a experiência de Chile na reconstrução de moradia tras desastres naturais. Vai ser o último evento no programa sobre troca de conhecimento antes da sessão de encerramento em dezembro. Esperamos contar com sua participação. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. E até mais. Até mais. Muito obrigada. Obrigado pela sua participação. Não esqueçam de se cadastrar para nossas atividades do programa no link que vamos colocar aqui no chat e compartilhar com seus colegas. Um feliz restante de dia. Até mais.